Estamos de volta e o assunto é melhoramento genético das raças. Sabemos que várias espécies podem fazer parte desse trabalho e a cada ano que passa o número de criadores que apostam nesta tecnologia tem aumentado. E de olho nesse mercado que está em expansão, eu fui conhecer um criador que resolveu investir no melhoramento do seu plantel de ovinos. Ele vai contar tudo sobre o processo de seleção. Confira só. A criação de carneiros é algo que existe mesmo antes da formação da nossa civilização. Mas foi no século XXI que a atividade ganhou mais destaque em investimento tecnológico no Brasil. E é nessa bela propriedade, que fica em Goianira, Goiás, que fica a criação de ovinos do Rodrigo. Aqui, nesse pequeno espaço, ele cria as raças Dorper e Dorper White. O plantel dele tem mais ou menos 60 matrizes e todas passaram por um processo de seleção genética até chegar ao ponto que estão. Comecei em 2011, quando decidi procurar carne de ovino para consumo. Não achando, decidi criar, porque o pouco que eu achei não era de uma qualidade boa e um preço muito elevado. Uma vez comecei a criação, eu parei no primeiro entrave, que foi o reprodutor. Não tinha reprodutor de qualidade no estado de Goiás à disposição. Foi aí que eu descobri o nicho de criar o rebanho PO, puro de origem da raça Dorper e White Dorper. E foi do momento de dificuldade e desafio que o criador enfrentou que ele descobriu uma área que era carente de oferta, que é na seleção de reprodutores. E foi então que ele resolveu investir na multiplicação e melhoramento genético desses animais. Criando o Dorper e o White Dorper, descobri que não basta o animal ser puro. Foi então que eu entrei na seleção de animais, selecionando para cada acasalamento sempre trazer um animal melhor que os pais. E conta qual o primeiro passo para investir na ovinocultura. Deve-se começar pela alimentação. O que vai determinar a quantidade de animais é a quantidade de alimento que você pode oferecer para eles. Então, a dica que eu posso dar é, primeiro passo, invista no capim. A base da alimentação dos ovinos é capim. Então, invista no capim. Segundo, estrutura, cercas de qualidade. Tendo uma cerca boa, você não vai ter problema de fuga, muito menos de invasão de outros animais. Ainda na estrutura, já somado com a parte sanitária, curral de manejo, um pé dilúvio, um lugar coberto para dormirem à noite, que dê segurança a esses animais. E o último passo é a aquisição desses animais com qualidade. Às vezes você quer pagar menos no animal, mas que ele vai te dar um custo muito alto. Então vale a pena pagar um pouco a mais no animal de qualidade, no animal melhorador, que vai melhorar o seu rebanho e trazer economia. Ele explica como a seleção é feita aqui na propriedade. Ela é feita através de visualização e anotação de resultados. O primeiro que a raça pede é ganho de peso. Ele tem que ganhar peso o mais rápido possível, para chegar no peso de abate no menor tempo possível, consumindo o mínimo de ração possível. Isso é feito através da observação, anotação de dados, que são os dados zootécnicos, e análises morfológicas e genéticas dos animais, através de dados e árvore genealógica. Aqui ele fez a seleção para reprodução genética, competição e também para corte. O animal de competição ele pode ser usado num rebanho de produção de carne. Serão animais maravilhosos que vão chegar muito rápido no peso de abate e vão trazer muita economia ao produtor de carne. Já os animais que são exclusivos para reprodução, eles até podem competir, mas com certeza não terão um resultado satisfatório. Andando pela propriedade, conhecemos alguns animais, inclusive essa ovelha que pariu um casal de gêmeos. E segundo ele, no plantel que tem, é comum acontecer partos gemelares. Mas será que é tão comum assim ter casos como esses na ovinocultura? Quase 50% dos partos são gemelares. E acontece até de nascer em 3. Aqui já aconteceram por diversas vezes. E na criação desses filhotes, será que a mãe consegue amamentá-los de forma que todos os animais desenvolvam na mesma proporção e saudáveis? É bem comum a ovelha criar e criar bem esses 2 animais ou até os 3. Faz parte da seleção de habilidade materna ela parir sozinha, tranquilamente, criar e desmamar esses filhotes pesados, inclusive.
E nesse casal de gêmeos, por exemplo, ele já identifica qual dos animais tem um padrão de elite. Vamos mostrar aqui, vou colocar ele aqui no chão e a gente mostra a diferença de um para outro e essa avaliação que você falou, que já dá para ver, como se diz, na avaliação de carcaça, já dá para ver que ela vai ser um animal, como se diz... Tá prometendo o campeonato aqui. Campeonato de elite, né? Com certeza. Vamos mostrar aqui então. Olha só. Nasceram no mesmo dia, a mesma mãe. Esse daqui tem quantos dias? Esse daqui tem 10 dias, 10 né? dias de nascidos, a diferença deles. Olha, mostra aqui, né, a parte de aprumo, né, que se fala? Aprumo. Isso. Olha. Esse aqui tá mais, como se diz, franzino, né? Tá, mais pequenininho. Ele não desenvolveu tão bem quanto ela. Mas isso... Não que ele seja ruim. Ela que foi... Ele tá dentro da normalidade, dentro do esperado. É ela que tá sobressaindo. Ela que sobressaiu. Então já dá pra ver isso dá pra ver aqui, nos primeiros dias, né? Um pescoço bem longo, a cabeça delicada, uma linha de dorso extremamente comprida, inserção de cauda no alto, que é a facilidade de parto. E o que é mais incrível, nessa idade, com pernis preenchidos. Esse daqui já é o contrário, esse daqui já... É um animal que é mais... Apesar de ser um pouco comprido, ele não é tão comprido assim, não tem tanta profundidade e tem uma cabeça um pouco delicada para macho. Entendi. Ops, soltei. Esse daqui vai servir mais para... Ele vai ser um reprodutor que vai servir num rebanho de carne. De carne, para corte. Para corte. Os filhos deles serão direcionados ao abate. Essa é uma ovelha White Dorp e dentro do plantel que o Rodrigo tem, essa é uma daquelas que são consideradas de alto padrão e que será utilizada tanto para o melhoramento genético quanto para competições. E ele fala um pouco sobre as características de uma boa reprodutora. Ela é uma ovelha que já foi selecionada para competição, inclusive. E ela é bem nova, né? Ela tem apenas 6 meses. Mas já mostra todas as características, sendo a característica de tamanho e conformação já se equiparando a de uma ovelha adulta. Os itens a serem avaliados, o primeiro é o tamanho. O tamanho dela é muito maior mesmo do que uma ovelha, do que uma borrega, né, da idade dela. Um animal de 6 meses não é para ser desse tamanho. Desse tamanho. Segundo passo é a cobertura. A passagem de lã e pelo dela, perfeita. Onde tem que ser, no costado, meio do pernil e paleta. Aprumos. Os aprumos são extremamente corretos. Ela pisa exatamente em cima dos cascos, não tendo nenhuma deformação ou deformidade nos mesmos. No preenchimento, ela é uma ovelha extremamente musculosa, apesar da pouca idade. Tem um pernil preenchido, um costado profundo, grosso, bem largo e amplo, uma paleta enorme, um pescoço bem comprido. São as peças de carnes. E nos detalhes, uma cabeça extremamente feminina, orelhas numa inserção na altura e no tamanho correto, a passagem de cabeça, pescoço, paleta dela é perfeito, delicadeza até todo esse comprimento da linha de dorso, inserção de cauda muito alta, que é facilidade de parto, a largura entre os jarretes, uma ovelha que cresce da frente para trás, que também é facilidade de parto. Então ela é uma ovelha tipo 5, uma ovelha para competição, uma borrega de competição. Segundo ele, a docilidade do animal faz parte do processo de seleção. A docilidade é um item da seleção a ser conquistado. Você não deixa um animal manso, você pode domesticá-lo. Mas deixá-lo dócil, não consegue. Isso é transmitido geneticamente. Então, parte da nossa seleção aqui é voltada para a docilidade. Nós buscamos animais dóceis. Por quê? A docilidade traz uma série de benefícios. Primeiro, evita acidente. Segundo, força materna, força leiteira. Você vai conseguir mais partos gemelares e o ganho de peso. Animal bravo não engorda fácil. É a partir do 8º mês que matrizes como essa está pronta para a reprodução. Ela está próxima, só que a gente vai esperar um pouco. Entendi. Vamos engravidá-la com 1 ano aproximadamente. O recorde foi um parto com 9 meses de vida. Só que com 9 meses as glândulas mamárias não estão prontas. Então não é interessante ela parir antes de 1 ano. Então você engravidando ela com 8 meses, ela pare com 1 ano e 1 mês, não vai ter problema. Entendi. Entendeu? Pode ser antes? Pode, mas tem um risco. E essa outra ovelha é da raça Dorper, que também está entre as de alto padrão aqui da propriedade. Isso aqui é uma ovelha da raça Dorper,
seu 1 ano de idade e está plena na sua conformação de carcaça. Fica muito fácil mostrar as vantagens dessa raça. Entendi. Essa daqui seria mais para reprodução de animais de corte. Sim, ela também é uma ovelha de competição, porém ela não tem a qualidade daquela White Dorper. Ela seria um tipo 4. Entendi. Entendeu? Então, provavelmente, dependendo da cruza, os filhos dela podem ser para competição. Dependendo, eles podem servir num rebanho elite. Entendi. Ou não, vão servir num rebanho de carne. E a aptidão dela, em especial, é para carne. Para carne. Que ela sobra na conformação de carcaça dela. Dá para ver muito claro. Se você traçar um retângulo imaginário entre a linha de dorso e a linha de ventre, ele não pode caber entre o ventre e o chão. Entendi. Entendeu? Aí você tem um animal mais baixo e de... baixo, comprido, comprido, bem arqueado e extremamente profundo. Ele ainda fala dos principais objetivos da seleção genética. O objetivo da seleção genética não é a competição. A competição é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. O objetivo final sempre vai ser produzir carne. Produzir carne. Sempre vai ser produzir carne. Nós fazemos animais que vão melhorar os rebanhos de carne. E um plantel como esse que você tem hoje, quantos animais você tem? Hoje são 60 matrizes. 60 matrizes. E um plantel com 60 matrizes, qual que é o índice de animais que nascem, que são aptos para, como se diz, para competição mesmo? Para seleção genética de competição? Para seleção genética de competição de elite, de 5 a 10%. 5 a 10%. Não porque eles não sirvam, não é isso. É porque são muitos dentro da mesma categoria. Não tem como eu pôr mais de 2 animais por categoria. Entendi. Então selecionam os 2 melhores, o resto vai servir a campo.